Boa noite, pessoal. Érica, Boa super obrigada noite, meus amores. por estar Um aqui com a prazer estar gente. aqui de novo. Ai, que delícia. Adorei você ter aceitado o convite nessa sua vida corrida aí. Então, mas que legal, que bom, que bom, que bom que você pode estar aqui com a gente. Pessoal, a gente vai conversar hoje, deixa eu só introduzir aqui o tema, como eu tinha falado, sobre autoestima, sobre sexualidade e orgasmo. E a gente está com a Érica para entender todas essas relações que tem muito a ver uma coisa com a outra e com tudo, né, Érica? E eu Com queria, então, você já certeza. deu spoiler do que você é, mas eu queria que você se apresentasse de novo aí para a nossa audiência que está aqui com a gente, contar um pouquinho, assim, brevemente dessa história. Pessoal, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando numa sexta-noite, tomando aqui um drink. Quem aí está com seu vinho, com seu drink, quem bebe, quem não bebe, enfim. Sexta-feira é um dia que a gente vem, né? Fica um pouco mais relaxada. E Isso aí a aí. gente pode ter um papo mais descontraído, né? É. Bom, foi um prazer, tá sendo um prazer estar aqui no De Borusenta, esse canal da Gabi que eu amo, né, que fala para um público que é o meu público também, que é da minha faixa etária, que tem essa pegada. Eu convidei a minha galera lá também, tem uma galera aqui entrando. Então, assim, gente, boa noite, eu sou Érica Rambaldi, eu sou empreendedora, sou dona da marca Sex Delícia, sou musa inspiradora do filme De Pernas pro Ar, sou orientadora sexual, sou coach em relacionamento e sexualidade, mais algumas coisas, né, por aí. Mas, enfim, eu hoje me dedico a trabalhar para o segmento do mercado erótico, produzir conteúdo para esse segmento, para profissionalizar essas pessoas que estão na linha de frente aí para atender, né, vocês, clientes finais, da melhor maneira possível, né? Para poder entender um pouquinho sobre o universo da sensualidade, da sexualidade, e poder dar um melhor atendimento, vender o produto com significado, vender o produto com conteúdo, né? Porque o produto erótico, ele nunca está sozinho, ele sempre vem através, né, de uma necessidade, de uma vontade, ou até muitas vezes de uma dor, né? De uma questão pessoal que às vezes o cliente ele não vai em busca de um médico, de um especialista, ele acaba indo dentro de uma loja de sex shopping para poder tentar encontrar uma solução para o problema dele. Então, é muito importante que a gente, como profissional desse segmento, entenda que a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento do que simplesmente conhecer de produto erótico, né? É Então, verdade. eu, por entender isso há muito tempo, quando eu comecei a minha carreira, né, gente, há 16 anos atrás, a Sex Delícia tem 16 anos, né? A minha carreira como empreendedora tem 16 anos aí que eu comecei a empreender nesse segmento. Eu larguei a minha carreira eu trabalhava na época em mercado financeiro, já estava trabalhando uns 10 anos no mercado financeiro, estava construindo uma carreira no mercado financeiro, na área comercial, mas eu não era feliz, né? E eu costumo dizer que quando a gente não é feliz, quando o olho não brilha, quando o coração não bate por aquilo ali, você fica patinando, né? Você até às vezes ganha um dinheiro porque você é comprometido com aquilo que você faz, só que o resultado de satisfação pessoal, ele não vem. Ele só vem realmente quando você encontra o seu propósito. E quando eu descobri o mercado sensual, quando eu tive esse encontro casual com esse mercado, que foi a história do filme, né, que eu encontrei uma parceira que me levou ao sex shop pela primeira vez. E ali eu me descobri como mulher, né, na verdade, como pessoa. E as pessoas não entendem, que aí a gente vai entrar já um pouco no tema da autoestima, que assim, eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida com a minha questão da sexualidade. E E nem não todo é, mundo é assim, né, Érica? não Infelizmente. é, não é, principalmente a nossa geração, né? A nossa É. geração é uma geração que ainda foi muito massacrada, né? Com tabus, com preconceitos, né? Com tira a mão daí, não se toca, não faz isso, não faz aquilo, é feio, é pecado, enfim. E isso tudo constrói, né, crenças limitantes na gente, que vai fazendo com que a gente se relacione com a nossa sexualidade de forma muito, às vezes, errada, né? E ruim até. Eu não passei por isso, né? Na minha formação, isso foi muito bom para mim. Eu tive pais Aham. que eram pais muito à frente do tempo deles, né? Meu pai já foi falecido, minha mãe é viva, graças a Deus, mas eles sempre foram muito à frente do tempo. Eu nunca fui uma pessoa reprimida, né? E isso com certeza fez a diferença na minha condução do meu trabalho, né?
Porque quando eu comecei lá atrás, eu enfrentei muito preconceito. Você imagina, gente, eu larguei uma carreira, né, No no mercado segmento em que financeiro, né? eu já estava meio estabilizada, bem, eu estava construindo uma carreira e fui empreender e falei numa coisa completamente diferente e que as pessoas ainda olhavam torto, né? O mercado era o submundo, gente. As sex shoppings, elas eram todas em subsolo ou 10º andar. Não tinha essas boutiques eróticas que vocês veem hoje, esses conceitos que a gente foi trazendo ao longo do tempo, que a gente foi criando um conceito diferente de atendimento. Porque, na verdade, quando eu comecei com a Sex, eu comecei com o conceito do delivery. Porque eu percebi que a mulher morria de vontade e curiosidade de buscar o produto, de entender sobre aquilo, mas ela morria de vergonha. Então eu falei assim, bom, tem demanda, tem mercado, então eu vou levar para elas tudo aquilo que elas morrem de vontade e curiosidade de buscar, mas morrem de vergonha. E a Sex nasceu assim. E por uma questão minha pessoal, né, que era assim, eu quando conheci o mundo erótico, que na verdade a história do filme, depois vocês podem ir lá no meu canal do YouTube que eu conto a minha história. Que aí vocês podem entender a história toda, como virou e lá no filme. YouTube também, você contou nosso primeiro bate-papo, lembra? Lá no canal eu contei a história toda. Isso, lá no canal de Bônus Entra também tem. E aí, o que acontece? Eu não tinha essa questão sexual com o meu marido na época, porque, assim, como eu disse, eu tinha uma questão, meu problema no meu relacionamento não era sexual. Mas quando eu tive esse encontro, quando a minha sócia me levou, né, quando eu fui parar no mercado erótico, dentro de uma sex shopping, e tive a ideia de criar sexy, eu nunca tinha entrado num sex shopping. Assim como milhares de mulheres da minha idade na época. E eu já era casada com 2 filhos. E eu nunca tinha entrado. E eu comecei a perceber que muitas mulheres também tinham muita vontade e nunca tinham entrado. E eu, na verdade, assim, eu não tinha problema com o meu relacionamento, mas ao mesmo tempo eu não conhecia nada daquilo. E eu falei, cara, que coisa incrível, porque isso daqui me trouxe um universo de possibilidades de prazer e autoconhecimento absurdo. Né? Porque o produto, ele tem esse intuito, né? Oi, Aninha! Minha amiga querida. Para Adriana e para Amélia aqui que entraram também, mandaram beijos aqui. Você estava falando. Ai, que delícia! Mas é verdade, Érica. A gente é de uma geração ainda, que quem está nos 40, nos 50, a gente ainda é resquício de uma geração um pouco ainda tolhida, né, reprimida. Aquilo que você falou, tira a mão dali, o menino pode, a gente sempre foi incentivada a menos e o homem mais, né? E Sim. fora todos esses tabus, acho que a mulher ainda carrega também outros aqui na minha idade, que são questões até religiosas, né? Então é uma briga interna que eu acho que vai tolhindo cada vez mais. Se ela não correu atrás antes, né? Vai ficando mais difícil aqui, né? Com certeza, com certeza. E isso remete bem ao que a gente vai tá conversando hoje aqui, sobre essa autoestima criada, né? Que ela tem essa percepção dela, né? Chega aqui aos 40, 50, ai, não tô mais tão jovem, não tô mais assim, não tô mais assada, não tô me sentindo tão bonita, enfim. A gente está envelhecendo, claro, sempre, mas aqui a gente carrega mais esse tempo da idade, né? As rugas, a gente vai olhando e fala, meu Deus do céu. Enfim, tudo muda. E essa questão também da sexualidade para a mulher dessa meia idade, se ela não está bem resolvida, eu acho que fica pior. Eu acho que você deve pegar casos de mulheres, né, ainda muito tolhidas, até machucadas também, né, nesse sentido de não poder se expressar livremente, de não querer realizar os seus desejos e ficar em função da realização do desejo do parceiro ou da parceira, né? Porque a mulher ainda, de repente, tem essa vergonha de expor dentro da sua relação, eu gosto disso, eu quero assim, ou falar para o parceiro abertamente, eu nunca tive orgasmo, e aí? Gente, isso aí, eu costumo dizer que na vida da gente tudo é treino, né? Ai, meu amigo, o Luiz entrou aqui. Obrigada, amor. Então, assim, ó, a gente precisa parar e ter um olhar pra gente com mais cuidado e com mais carinho e piedade, né? Porque a mulher, ela se cobra demais. A gente é muito cruel com a gente mesmo.
Verdade. Então, assim, já tem todo um estigma da sociedade, já tem toda uma cobrança social da sociedade, de padrão de beleza, de estética, né, de querer o tempo todo colocar as pessoas dentro de caixinhas, de padrões. E a mulher, como a gente já tem essa autocobrança, né, intrínseca na gente, e a gente foi acumulando, né, uma série de funções na nossa vida, que a verdade é essa, né? A mulher é multitarefa mesmo. É, E o que que acontece? A gente começa a entrar num processo de autocobrança tão grande que a gente esquece, entendeu? Do principal, que é o autoconhecimento, é a porta para você se desconectar desses padrões. Porque quando você se conhece, você começa num processo de autoaceitação e tudo fica muito mais fácil. Né? E tipo, eu vou envelhecer, ok, é um processo que eu não tenho como mudar, eu não tenho como mudar isso, né? Eu não tenho como parar o tempo, eu não tenho como mudar, isso é uma coisa que vai acontecer. Como eu vou lidar com isso é uma escolha. E aí é uma preparação. Para algumas mulheres é mais fácil, para outras é mais difícil, porque isso também, Gabi, interfere muito a questão de personalidade, né? Como cada uma encara essa questão da beleza, do físico. E a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça constantemente, sabe? A idade madura, eu costumo dizer que a gente passa a ser aquilo que a gente sempre deveria ter sido, né? Porque a gente perde muitas coisas, só que a gente ganha tantas outras coisas. verdade. E se a gente começar a entrar nessa bad de que eu não sou mais bonita, minha bunda não tá tão em pé, né, eu não tenho mais a mesma cara de bebê, né? Já tá aparecendo aqui uma linha de expressão, né? Gente, é complicado, porque isso não vai mudar. Isso é uma coisa que não vai mudar, né? O que eu posso mudar? Trabalhar. Tem que trabalhar. O que está na minha condição de mudar? A minha condição de mudar é como eu olho para isso. Né? Como eu olho para isso? De que forma que eu vou me relacionar com isso? Então, a autoestima, gente, ela está diretamente ligada à sexualidade. As pessoas falam, como assim? Se você não se ama, se você não se aceita, se você não aceita seu corpo, se você não entende que você vai passar por um processo de envelhecimento e que as coisas vão mudar e que você vai entrar numa menopausa, o seu prazer vai mudar e você buscar soluções para isso, né, gente? Porque assim, a gente vive numa era da tecnologia, uma era de um avanço da medicina absurdo. Hoje as pessoas só sofrem com determinadas coisas se elas quiserem sofrer. Né? As mulheres também, a gente tem recurso, a gente tem acesso. É claro que financeiramente algumas vão ter um pouco mais de acesso, outras menos. Mas no conjunto da obra, a gente tem acessos que as nossas mães não tiveram. Que as nossas avós nem tiveram, nem sonhavam em ter. Né? Então a gente vê hoje mulheres com 50 anos lindas, maravilhosas, entendeu? Porque tem um cuidado, né? De entender que está envelhecendo e precisa ter um pouco mais de amor próprio, cuidado com o seu corpo, cuidado com a alimentação e tal. E uma série de coisas. E aí, como é que eu lido com isso? Por que isso interfere na minha sexualidade? Por quê? Quando a gente vai chegando no climatério e de repente, daqui a pouco na menopausa, que é um processo muito próximo. Ó, a Amélia querida já escreveu que hoje ela exige, ela tá super bem resolvida, né, Amélia? Nessa questão da sexualidade, tá na idade da loba, é isso aí. Mas tem que ser assim, né? É autoconhecimento. Vai só falando que eu vou escrever aqui. Tá. Só o prazer, ele vai mudando. Eu acho assim, a nossa vida, né? A gente como um todo, né? A gente não é planta. Eu costumo dizer que ninguém aqui é planta, ninguém aqui faz fotossíntese, né? Então a gente não tem que nascer e morrer no mesmo lugar. A gente vai mudando, a gente vai se moldando às necessidades. A gente vai entendendo. Então, o que acontece quando a gente chega na idade madura? A gente vai começando a entender, a se relacionar com o nosso corpo de uma outra forma. Né? O que meu corpo hoje não responde mais tanto a esse estímulo, mas o que ele pode responder? Que outro estímulo ele pode responder?
Que outro tipo de coisa eu posso fazer para melhorar isso? Né? O que eu posso fazer para poder não deixar essa chama apagar? O que acontece muitas das vezes é que a mulher entrega os pontos. Ela se acomoda, né? Entra num processo de acomodação. Ah, eu já estou muito tempo no mesmo relacionamento e o marido já está acostumado comigo. Aí vira amizade, né? E aí vira amizade, e aí você deixa pra lá, o sexo não acontece, quando acontece, acontece uma vez na vida, outra na morte, aí você já não tem mais o mesmo prazer, e aquilo já te incomoda em vez de te dar prazer, e você também não busca ajuda, e aí chega um momento que você esquece, e muitas mulheres fazem isso, deletam a parte da sexualidade da sua vida. Só que, gente, a sexualidade não é sexo. O que a gente precisa entender é que a sexualidade ele é um conjunto biopsicossocial. O que significa isso? Que a sua sexualidade ela interfere diretamente na sua qualidade de vida. Quando você não se relaciona afetivamente e sexualmente, é como se tivesse faltando um parafusinho ali na engrenagem, sabe? Mesmo que você, teoricamente, você diga assim, não me incomodo, não me importo, no fundo, tanto o teu emocional quanto o teu físico sente essa lacuna. Fica uma lacuna, tá? Existe uma pequena parcela, tá, da sociedade que é assexuada, sim, né? Que tem isso, é uma questão, às vezes, até fisiológica, às vezes já nasce com essa questão, com baixa hormonal, com menos desejo, isso acontece. Mas a grande maioria de nós, né, na sua totalidade, na sua maioria, a gente tem essa necessidade do afeto, né? Essa necessidade da troca. E isso também inclui a sexualidade, inclui o sexo, né? Como algo que vai trazer para você uma plenitude. O sexo, ele relaxa, o sexo, ele traz endorfinas, ele traz uma série de hormônios que são também. Eu lembro agora de uma live que a minha ginecologista, a doutora Beatriz, fez uma vez, ela comentando, não sei se foi uma live, que ela comentando que o sexo proporciona hormônios que a gente só consegue no sexo, né? Não só no hormônio. Só no sexo. Que a gente não toma nenhum remédio para ter aquele, né, aquele hormônio. Esqueci o nome agora do hormônio. Mas achei interessante, né? É o hormônio que prazer, que libera tudo, relaxa tudo. E, enfim. Um dos exemplos desse hormônio é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que ele só é liberado quando você se relaciona afetivamente. Ele é liberado num beijo, ele é liberado num abraço. Entende? Então, quando você não se relaciona afetivamente com ninguém, você não libera esse hormônio. Então, existem alguns hormônios do prazer, alguns hormônios que são essenciais para o nosso organismo, que só são liberados realmente com a atividade afetiva sexual. Então, é importante que a gente não negligencie isso, né? E muitas das vezes, a mulher, quando ela fala assim, eu não quero mais, não me importo mais, na grande maioria das vezes, isso não é verdade. Isso é uma negação para algo que ela não está conseguindo resolver. E que muitas das vezes ela não sabe como resolver. Né? E aí, às vezes não tem um parceiro que é parceiro mesmo, que é amigo, que chega e pega na mão e fala assim, não, vamos procurar ajuda juntos. Né? E isso, nessa hora, o papel do parceiro, do companheiro, do marido é fundamental. É fundamental. E ao contrário, é a mesma coisa. O homem também ele vai perdendo a sua potência sexual. A potência não é a mesma, gente, para um homem de 25 para um homem de 50. Não é. E tá tudo bem. Né? A gente vai perdendo quantidade, vai ganhando qualidade. A gente vai aprendendo a se relacionar melhor com o nosso corpo. A gente vai entendendo, né, melhor o nosso corpo. Por quê? A prática leva à perfeição, não é verdade? Quanto mais você vai vivendo, você vai conhecendo. Agora você precisa se permitir. E tem mulheres que chegam aos 40, 50 anos que nunca sequer se tocaram, que nunca sequer tiveram uma masturbação. Por que a masturbação é tão importante no autoconhecimento? Porque ela vai trazer para você uma informação, né? É como se fosse uma informação fisiológica, né? Sobre o seu corpo mesmo, né? Como ele funciona, né?
Exatamente, é um mapa para você. Então, é uma forma de você entender como o seu corpo responde aos estímulos. E muitas das vezes, a mulher, por uma questão de repressão, né, por ela não ser estimulada, e muito pelo contrário, né? Porque eu acho que não ser estimulada já não é bom. E você ser reprimida é pior ainda. E as pessoas não entendem o quanto isso é ruim, porque você carrega isso pro resto da sua vida. Se você tiver um trauma, Gabi, lá na sua infância, com 7, 8 anos, aquilo pode repercutir pro resto da sua vida. E às vezes aquilo fica no seu subconsciente. Você não sabe por que você não consegue ter uma determinada relação, você não sabe por que você não consegue ter uma determinada... às vezes, por que você não se masturba, por que você é mais contida no sexo. E é algo que está lá na sua criança ferida. Mas lá atrás, sabe? Então, é isso importante... é bem complexo, né, Érica? Isso é bem complexo. Da mulher entender, da mulher achar. Eu acho que isso é realmente caso de sessão de terapia. Terapia. De também uma sexóloga, né? De autoconhecimento. Então, tem algumas pessoas que conseguem resolver mais fácil, né? Vai depender da profundidade disso. Às vezes é uma coisa mais recente, às vezes não é uma coisa tão profunda, às vezes é algo que você consegue resolver num bate-papo, né? Com uma pessoa que te apoia, com alguém que chega para você, pega você pela mão e começa a te apoiar, te ajudar, te orientar. Às vezes já é o suficiente. Às vezes não. Às vezes tem mulheres que vão precisar, sim, de uma terapia sexual. Às vezes, entendeu? Eu tenho mulheres, inclusive, que tem problemas fisiológicos, né? Ligados a traumas. Então, tem mulheres que têm disfunções sexuais que provêm de trauma. E aí é uma coisa mais complexa. Essa mulher realmente tem que ir para um médico, para um fisioterapeuta, uroginecológico, enfim. Existem muitas situações. Mas o que a gente está falando aqui, gente, é essa relação da sexualidade com a autoestima, que é a gente não se entregar, a gente não deixar com que as mudanças que vão acontecer na nossa vida naturalmente, no nosso fisiológico, no nosso emocional, né? Porque uma coisa está relacionada à outra, impeça você de ter uma vida sexualmente feliz, plena e realizada. Falando sobre isso, aconteceu um caso interessante, acho que já tem mais de um ano. Eu recebi um direct de uma seguidora, né? Acho que eu até fiz um vídeo na época sobre isso. Ela falando, querendo um conselho, né? Porque ela estava separada há um tempo e estava namorando um rapaz há pouco tempo, né? Quer dizer, rapaz não, na idade dela, assim, 40, 50 anos. E ela estava com muito medo da hora H. Ela ainda falou, com muito medo, o que eu faço? Eu estou com medo de decepcionar, de não causar boa impressão, porque eu estou acima do peso, porque eu estou assim, estou assado. Tá? Aí eu falei, fulana, você não tem que estar com medo de nada. Quem tem que estar com medo é ele. Hoje você já tem 40 e tantos anos, você já é uma mulher experiente. Ele que tem que estar com medo de não de dar prazer para você, de não te levar ao orgasmo. Ele que tem que estar apavorado. Você que é uma mulher, sabe? Com tudo em cima, por que esse medo? E daí que você está com sobrepeso, apaga a luz, meia luz, faz um clima gostoso, você já está dentro de um relacionamento, já tem essa química rolando, o sexo vai ser um complemento delicioso. Aí eu escrevi um texto enorme para ela. Ai, meu Deus, você transformou no dia, obrigada. Não é isso, às vezes a pessoa só precisa disso, Gabi. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de um incentivo, está precisando de um estímulo. Érica, não tem que pensar assim, porque olha só, ela já estava com 40 e tantos anos, o homem também. Não é pior para o homem ter que chegar junto lá? Eu vou falar fisiologicamente, nesse sentido aí, ele está na desvantagem, né? Porque a gente... o que eu falo é o seguinte, a mulher, ela precisa ter uma coisa muito, muito na cabeça dela. Nós, mulheres, nós somos sexualmente ativas o resto da vida. O nosso brinquedinho não é de subir, gente. Pois isso, essa é a grande vantagem. Então, é muito cabeça, é muito aqui, ó. O sexo é aqui. Eu falo sempre, as pessoas precisam entender que o seu maior órgão sexual é a mente.
É o Não é a cérebro, é vagina, verdade. não é o pênis, é a mente. É como você trabalha isso dentro de você. Então, assim, se eu Verdade. sou segura, se eu sou empoderada, se eu sou uma pessoa que eu cuido, que eu me amo do jeito que eu sou, que eu me respeito, Isso aí. tá? Acabou, entendeu? E aí, o que que acontece? O sexo é complemento de um envolvimento que está acontecendo ali. E vai ser bom ou não vai ser bom. E se não for bom também, não é obrigação ser bom. Né, gente? Vamos combinar que não tem que ser bom sempre. Vamos combinar que a primeira transa com uma pessoa é sempre mais complicada. Você não conhece a pessoa não te conhece, né? Tudo é É. novo. Existe a questão daquele desconforto da falta de intimidade. É Porque tudo você não vai descoberto. comparar a É, intimidade que você tem com o teu parceiro, com um marido de 10 anos, com um relacionamento que você está começando. A intimidade é outra. E a intimidade, ela faz toda a diferença na transa. Então, isso tudo acarreta, isso tudo está interligado. Agora, se eu me amo, se eu me respeito, se eu entendo como é que meu corpo funciona, se eu sei a capacidade que eu tenho de dar e receber prazer, e eu aceito e lido com isso da melhor maneira, gente, você está passando por um problema de climatério e menopausa, tem que ir no médico. é. Eu pego clientes que estão 5 anos sem ir numa ginecologista. Isso é Meu Deus, inconcebível. não pode. Ainda mais nessa fase, Entende? né? Que para muitas mulheres cabem até uma modulação, uma reposição hormonal para dar essa Isso. estabilizada, né? Porque progesterona vai pro pé, estrogênio vai pro pé. Então, para a gente O se grande X manter da ali, questão meninas. é que as nossas taxas hormonais, elas tendem a cair. Estrogênio, testosterona, progesterona. E quando a testosterona e o estrogênio caem muito, você começa a ter problema de falta de libido e de falta de lubrificação. Né? Ainda tem isso aqui, né, Érica? A mulher pode ter uma autoestima abalada, ela pode estar, né, não estar se encontrando sexualmente e ter a libido ainda ruim por causa dessas oscilações hormonais, né? Pode Isso estar tudo realmente é só junto. médico para tratar, né? Não Ou tem uma terapia jeito. alternativa, né? Fazer um Não tem tratamento. jeito. Tem que procurar ajuda, gente. Se você passou, ó, você conhece seu corpo, você começa a perceber que a sua lubrificação diminuiu, é natural, vai diminuir mesmo. Porque mais que você tenha desejo no seu parceiro, se o seu nível de hormônio caiu, automaticamente a sua fisiologia não vai responder da mesma maneira. O seu corpo, mesmo que você excitada, não vai produzir a lubrificação que você precisa. Então, é um conjunto, é um processo, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar médico para... Érica, na reposição hormonal. Existem muitos mitos com relação à reposição hormonal. Hoje a medicina já avançou muito, né? Muita coisa. Muito. Então, existe reposição hormonal com hormônio bioidêntico. Existem muitas coisas hoje que são mais naturais e que vão trazer para você, não necessariamente o hormônio sintético. De repente, você não vai precisar ir para uma terapia de hormônio sintético. Se você já tiver casos na família de câncer, que existe uma correlação que ainda está sendo estudada, né, e tal. Isso ainda não caiu por terra. Mas existe o hormônio bioidêntico, existem algumas coisas hoje que são fitoterápicas, que auxiliam e muito, né? Os próprios produtos hoje de sex shopping, por exemplo, a minha linha, Gabi, eu pedi para fazer uma linha, eu tenho uma linha de cosmético sensual da Sex, minha própria, do filme, que é uma linha que é fitoterápica. Todos os nossos produtos, eles têm algum fitoterápico que é para ou tratamento ou para melhorar a libido. Por quê? Bacana isso. Porque a minha intenção é que a minha cliente tenha um resultado real e positivo. E de forma que isso não vai prejudicar a saúde dela, pelo contrário. Então, se eu estou levando uma função de um produto, mas eu estou levando mais do que isso. Eu estou levando saúde. E é legal a gente falar sobre isso, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde Íntima, da Saúde Sexual. Olha, a gente não sabia. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Sexual. E é importante, esse dia foi instituído pela Organização Mundial de Saúde para lembrar a mulher o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde íntima.
né? Muito. Cuidar da nossa saúde íntima. Ir na ginecologista diária, pelo menos uma vez por ano, gente. Tem que ir. Fazer exames. E ó, eu tô achando a nossa audiência muito tímida hoje, Érica. Eu também Muito tô. tímida. O pessoal tá fazendo pergunta. Meninas, vocês estão tímidas demais hoje, porque o nosso último bate-papo o pessoal tava mais animado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Érica. Você já pegou, assim, alguma cliente que tenha chegado assim, com essas questões de tá com dificuldade de ter orgasmo ou nunca tiver orgasmo, mas quando você viu que realmente a autoestima daquela mulher estava completamente abalada, e o que você fez para restaurar? Conta aí alguns cases interessantes pra gente. Para todo mundo entender que meninas têm salvação, tá bom? Sempre tem, gente. Às vezes o que acontece? Existem casos, por exemplo, pós-gestação é uma coisa que acontece muito. A mulher que engorda muito pós-gestação. E aí existe uma série de situações. Bebê pequeno, já, né? Prolactina, hormônio do leite, que já inibe a produção do estrogênio. E aí você automaticamente fica com menos desejo. E aí você engorda. Aí a mulher que tem dificuldade de perder peso. Gente, a gente precisa entender que tudo tem um processo, tem um tempo, né? Eu acabei... E tem mulher... Aí que eu falo da cobrança. Mulher que acabou de parir, de gerar um bebê, está com uma criança em casa, amamentando, e acha que tem que ser a deusa do sexo pro marido. Ah, não. Nessa fase cai no pé. Não dá, não. A gente fica cheirando leite. Não dá, sabe? Isso é uma questão de consciência. E aí, por isso que eu falo que nessa hora o parceiro é muito importante. Do cara que levanta essa mulher, que joga essa mulher pra cima, sabe? Que fala, vamos lá, eu tô com você. Você é linda, você tá linda. Elogio, gente. Os meninos que estão aqui, homens, mulheres são movidas a elogio. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos saber. Ah, mas eu sempre... Mas ela já sabe. Não interessa se ela já sabe. Não só elogio, mas atitudes e ações também, meninas. Né? Na verdade, não adianta só ficar falando, mas tem que agir, tem que, né? Atitudes, exatamente. O carinho, a atenção, né? Por quê? Porque a gente passa por coisas, né, que os homens não passam. Então, assim, é claro que o homem vai chegar lá na pausa dele, ele vai ter uma questãozinha lá, uns mais, outros menos, uma quedazinha da testosterona. Mas o homem resolver isso é muito mais fácil do que para a mulher. Pra gente, até a nossa fisiologia, ela funciona diferente. O processo é diferente. Então, assim, é preciso essa parceria. E eu já peguei mulheres assim, peguei mulheres no momento de separação, que é um momento muito difícil para uma mulher. Por quê? A mulher, quando ela está num relacionamento de 20 anos, 25 anos, já peguei muita cliente assim, tá? Que teve um casamento de 20 anos, de 25 anos, que muitas que só tiveram aquele parceiro, se vê, aí de repente, separa, filho cresceu, marido foi embora, aquela mulher se vê sozinha, tá? Perdida no mundo. Com a autoestima lá embaixo, né? Com a autoestima lá embaixo. Por quê? Porque ela vivia para cuidar dos filhos, os filhos cresceram. Ela vivia para cuidar do marido, acabou o casamento. O que eu faço agora? Né? Então é muito importante que a gente não perca esse olhar pra gente. Mesmo quando a gente tem filhos, quando a gente tem marido. Por quê? Porque a vida é efêmera, né, gente? E a vida ela é um ciclo. Então é importante que a gente não perca essa conexão com a gente mesmo. Porque na hora que a gente perde essa conexão com a gente mesmo, fica um vazio, um buraco muito grande aqui dentro. E para você resgatar isso, é muito mais difícil. Então, essa mulher, ela precisa de muito apoio, de muita ajuda, de muita força, porque é aquele momento que a pessoa para de acreditar em si, né? Aquele momento que você começa a se achar que ninguém te deseja mais, que você não serve mais para nada, né? Não sabe fazer nada, tá ali, virou, entre aspas, prata da casa, né? Pois é, essa mulher que escanteio, né? Isso, a Maria está perguntando, fazendo uma pergunta aqui que eu não sei responder, tá, Maria? Porque não tenho essa expertise. Ó, eu fiz histerectomia,
ficaram os ovários. O que eu devo fazer? Bom, olha só, quando fica ovário, é melhor a esterectomia, quando você tira tudo, é pior. Quando você deixa o ovário, normalmente os médicos, eles gostam de preservar os ovários, porque quando você tem ovário, você ainda tem produção hormonal. A tua produção hormonal, ela não cai tanto. Mas, de qualquer maneira, se você sentir uma diminuição de libido, uma diminuição de desejo, uma diminuição de vontade, é bom procurar um médico. É bom você começar a conversar com o médico. Olha, eu fiz a esterectomia, o que eu faço agora, né? Eu tô sentindo que tem alguma coisa errada aqui. Ele vai te passar exames, ele vai ver como é que estão suas taxas hormonais, tá? Agora, um mito. Mulher que não tem útero não tem prazer. Isso é mito. O prazer não está no útero. O prazer está no seu canal vaginal. O seu estímulo é no canal vaginal. Cadê a Virgínia? Espera aí que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês estão vendo. O estímulo, gente, maior é aqui, ó, ponto G. De 3 a 4 centímetros de entrada da vagina. Um pouquinho, Érica, porque está em cima dos comentários. Foi? Sobe mais um pouquinho. Aí. De 3 a 4 centímetros dentro da sua vagina. Aqui é o ponto G, gente, que é o ponto que você precisa aprender a estimular, tá? Tanto meninos quanto meninas. Aqui por que é o lugar mais, né, que porque os médicos estão descobrindo agora? Porque, na verdade, o seu clitóris, ele não é só essa pontinha aqui. Ele é toda uma estrutura que fica aqui por trás. Eu não sei se o clitóris está aqui, não está. Então, você mostrou na última vez. Ele fica todo aqui por trás. Então, o que acontece? O clitóris é o órgão, tá? Que é o estímulo maior da mulher. Vamos supor, ele é comparado ao pênis masculino. Ele tem a mesma fisiologia do pênis. Então, quando a mulher está excitada, ele aumenta até 3 vezes de tamanho. Porque quando você está excitada, você precisa jogar sangue para essa região, tá? Então, é importante que você esteja com sua saúde boa, porque senão você não consegue fazer essa irrigação sanguínea. E o que acontece? O clitóris que fica aqui por trás, ó, né? A estrutura do clitóris todinha fica aqui por trás, não é só aqui, né? O que vocês conhecem como clitóris, que seria aqui na parte externa. A glande com o capuz, não é só isso, ele pega aqui, ó, por trás todinho da vagina, e quando você faz esse estímulo de ponto G aqui, ó, na verdade você tá pegando as costas do clitóris. Você está estimulando o clitóris que está aqui, né? E muitas das vezes a gente não sabe. Agora que os cientistas, né, os médicos, a comunidade médica está começando a entender, né, por que essa região é mais sensível. Então, eu cheguei aqui para falar para vocês isso, que a mulher que não tem útero é um mito que ela não tenha orgasmo, que ela não tenha prazer. É mito. A sua região de prazer, ela está preservada, que é o seu clitóris e o seu canal vaginal, tá? Agora, a questão hormonal, ela interfere sim. Então, a gente precisa entender como é que tá essa questão hormonal. Beleza? Ótimo. E, Érica, essa mulher que chegou aqui nessa meia-idade e que nunca teve um orgasmo? O que é orientado para essa mulher começar a fazer, o passo a passo? Bom, o que você orienta essa mulher quando ela chega para você? Como é que é isso? Gente, o que acontece é o seguinte, é o que eu falei aqui. Quando ela vem, depende muito do processo, né? De como chega essa mulher, de como vem essa mulher, né? Eu já tive casos de mulheres como essas que eu tô te falando, como essa que eu tô te falando, que estava 25 anos casada com o mesmo parceiro, nunca tinha tido outro parceiro na vida, o casamento acabou, ela se viu sozinha e ela se redescobriu outra pessoa. E essa mulher nunca tinha tido um orgasmo com o marido e teve 3 filhos. Nossa, isso são casos reais, tá, gente? Isso não é ficção, não é historinha, não. Isso é real. Não, é real. Tá? E aí, mulher, infelizmente, que, sei lá, finge até o orgasmo pro parceiro, né? Nessa idade, nessa fase da vida, isso é muito ruim, né? Uma pena. Isso é muito ruim, porque na verdade você não tá enganando o outro, você tá enganando você mesmo.
Porque o outro, ele não sabe. Você concorda que se eu finjo, a responsabilidade é minha, não é do outro? Claro. Se eu falo a verdade e o outro não quer me ajudar, não quer mudar, não quer entender, não quer fazer por onde, aí a responsabilidade é meio a meio, passa a ser dele também, concorda? Sim, claro. Agora, se eu minto a vida inteira, se eu nunca digo que eu não tenho orgasmo, se eu faço sexo por fazer, se eu faço um sexo meia bomba ali para satisfazer o outro, e eu nunca me posiciono com relação a isso, eu não posso responsabilizar o outro. Aí é a questão do poder da autorresponsabilidade. Né? A responsabilidade é minha. E eu falo isso para essas mulheres. A responsabilidade é sua, porque você enganou o seu parceiro a vida toda. Ele tem até a parcela de responsabilidade porque ele não perguntou, porque ele não teve. Agora, que tipo de homem era esse também, gente? A gente precisa começar a avaliar isso tudo. Que educação que esse homem teve? Como é que foi dito para ele com relação, com relação à sexualidade? Como esse homem foi educado sexualmente? Então, isso tudo interfere. Né? Se o cara é um cara mais, né, ignorante que eu quero dizer no sentido bronco, né, que ele teve não teve nenhum tipo de educação Ou sexual. até machista mesmo, né? Porque é um comportamento machista. Ele se satisfaz, se a parceira se teve prazer ou não, o problema é dela. Ponto. É isso aí. Né? E isso é muito mais comum do que parece, gente. Né? Isso é muito mais comum. O que acontece hoje, Gabi, isso acontece menos. Por quê? Porque existe hoje um comportamento da mulher feminino diferente. A mulherada hoje, né, nós mulheres, graças a Deus, a gente está evoluindo e está entendendo que a gente briga pelos nossos direitos. Hoje em dia é muito difícil você pegar uma menina hoje de 20 e poucos anos, 25 anos, para fingir orgasmo. Ela não vai fingir, ela vai dizer, meu amigo, ó, não gostou, é ruim de cama, tchau, benção, e não procura nunca mais. Existe um comportamento diferente. Então, existe uma nova mulher e esse homem, ele está tendo que entender, ele está tendo que se adaptar a essa nova mulher. Só que, quando a gente está falando da nossa geração, a gente está falando de homens e mulheres de 50 anos, vamos botar uma idade aí média de 50 anos, a educação era outra. O conceito era outro, a mulher era outra, era uma mulher que aceitava esse comportamento do homem. E aí, eu não posso responsabilizar o outro. O que eu faço com essa mulher? Bom, ela vai ter que entrar num processo de autoconhecimento, de autonomia do prazer dela. Então, não tem outro caminho, entendeu, Gabi? Senão ela começar a conhecer o corpo dela. E que caminho é esse? É a masturbação. É se tocar. E isso, às vezes, não é tão simples, tá? Às vezes, tem mulheres que não conseguem. É um bloqueio, às vezes, tão grande e que ela prefere se anular, tá? Sexualmente falando, do que ela vencer esse bloqueio. Mas, graças a Deus, eu já tive muitas clientes que conseguiram vencer, que aceitaram, que entenderam, né? E aí é um processo de muito amor, de muito carinho, de muita dedicação, de muita conversa. E elas vão, né, entendendo que elas merecem isso, elas merecem essa liberdade, elas merecem elas conhecerem. E aí existem algumas coisas que podem ser feitas. Eu indico muito o Tantra como uma terapia de autoconhecimento poderosíssima, tá? Quem não conhece a filosofia Tantra, tá? Procure conhecer. As pessoas acham que quando a gente fala em Tantra, liga diretamente à massagem erótica, putaria e sacanagem. Não é isso, tá, gente? O Tantra ele é muito mais profundo do que isso. O Tantra, ele é uma filosofia e ele é uma cura pelo corpo. É um processo de cura através do corpo. Então, eu já vi pessoas curarem traumas, tá? De estupro, traumas de infância, traumas gravíssimos através da terapia do Tantra. Que interessante isso. Quando você pega um bom profissional, ele revoluciona a sua forma de você lidar com o seu corpo. Porque o Tantra, ele não trabalha só o genital, ele trabalha o seu corpo como um todo. Ele trabalha a energia, né? Porque o que acontece? A energia sexual é a energia mais poderosa do nosso corpo. A gente não sabe disso. Mas a energia sexual é a energia mais poderosa do nosso corpo. Por isso que quando a gente fala assim, cuidado, né? Também não é legal você não ter essa atenção
com quem você está se relacionando. Por quê, gente? O sexo é pura energia. Sexo é pura energia. Então, quando você começa a se relacionar de uma forma mais promíscua e ter muitos parceiros, você precisa ter a consciência, que aí a gente não está falando de tabu, não é preconceito, é a consciência da energia que você está trazendo para você, que é uma energia muito, muito, muito forte, a energia do sexo. Tá? Eu já tive casos de clientes que começaram a se relacionar, saíram com pessoas e passaram mal, sabe? No primeiro encontro, às vezes na primeira transa. Porque às vezes é a energia mesmo da pessoa. Que o sexo... Gente, não tem... existe coisa mais íntima do que sexo? Pois é. Né? É muito íntimo. Então, assim, você troca, é uma intimidade muito grande. É uma troca de fluidos muito grande. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção para isso. Né? Não, a gente precisa normalizar a fala. Ele está falando troca poderosa física e emocional, verdade. Total. Ó, que linda. Ó, Lê Ferreiro falou que a gente está arrasando nessa live. Ah, gente, agora eu vi. Obrigada, meu amor. Obrigada. Façam perguntas também, tá todo mundo tímido aí. Homens e mulheres, façam suas perguntas. Aproveitar uma sexóloga hoje aqui com a gente, gente. Vambora. Vamos lá, vamos perguntar. Então, as perguntas. Mas vamos lá. E o orgasmo, né, gente? A gente está falando de orgasmo. O orgasmo, ele é só um processo. Só que ele é assim, ó. Ele é a cerejinha do bolo. Né? Não existe orgasmo se não existir autoestima, se não existir autoconhecimento, se não existir conexão, não vai existir orgasmo. Se eu tô eu posso ter orgasmo sozinha. Eu tenho casos que eu tenho clientes que elas só têm orgasmo sozinhas. E elas não conseguem ter orgasmo. Fala aí. Ai, desculpa. Tem aqui o comentário da Lê Ferreira de novo. Ela falou que segue nós duas e tem 40 anos, mãe de 3 e uma mulher transante. Isso aí. Gostamos. Boa noite. Isso aí. Isso aí. A gente tem que estar resolvida nesse quesito também, meninas. Se não tiver resolvida, chama um parceiro na X. Dá aquela conversa. Mas antes de pegar essa palavra, autoconhecimento. Não, gente, ó. Né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Conversar, tá? É fundamental. O Luiz aqui, meu amor. Coisa linda. Aí, senso de merecimento que o Luiz falou. Isso aí. Também, exatamente, Érica. Tem muita mulher travada que ela acha que ela não merece ser feliz, não merece ter prazer, não merece se realizar, não merece nada. Ela só fica se doando para o outro, doando para o marido, se doando para o parceiro, para a parceira, para os filhos, para pai, mãe, para irmão. E tem muito isso. Se coloca lá no fundo, né? Tem muito isso. Às vezes isso. E às vezes isso é fuga também, entendeu, Gabi? Às vezes isso é uma fuga. Às vezes a mulher, ela faz isso para ela fugir de uma questão que ela não está conseguindo resolver. Pois é. Que é essa questão da autoestima dela que ela não consegue resolver. É essa questão, às vezes, da falta do orgasmo, da libido que ela não está tendo. E ela não tem coragem de assumir para o parceiro e assumir e procurar ajuda. Né? O que a gente prega, né? O que eu prego muito, gente, é o seguinte: se liberta de padrão. Você não tem que ser igual ao outro. Esquece, o seu corpo é único, você é única. Esquece. Isso é uma prisão, né, Érica? Isso é uma prisão. As pessoas se prendem ao que o outro... Aí tudo... Existem pessoas que são mais influenciáveis, né? São mais impressionadas. Agora, não dá para você ficar se comparando com o outro o tempo todo. Isso não dá. Isso detona a autoestima, meninas. Isso detona com a sua autoestima. Por quê? Em vez de comparar, só modela, não se compara. Modela. Fulano é assim, quero ser assim, vou ser assim. Agora
ficar se comparando ela, tem isso, ela faz assim, ela faz. Não, isso é péssimo. E olha só, e não tem jeito, cada um é de um jeito, gente. A nossa anatomia, ela é única. Eu vou ser baixa, a outra vai ser alta. Eu vou ser muito magrinha, a outra vai ser mais gordinha. Eu vou ser de um jeito, o outro vai ser do outro. Eu vou ter bunda, a outra vai ter peito. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente precisa só entender e se aceitar. E quando não tá bom pra gente, a gente buscar a solução. Não é entrar numa questão de que esquece, né? Coloca lá, joga para debaixo do tapete, né? Muitas das vezes a gente faz isso, porque a gente não sabe como resolver. Aí a gente finge que aquilo não tá acontecendo. Finge que aquilo não tá incomodando. Ah, deixa pra lá, não faz falta sexo na minha vida. Ah, não faz falta, não faço, não gosto. Então deixa pra lá, né? Muitas não é verdade, né, gente? A gente sabe que não é verdade. Um amigão aí? Amigo meu, Renato. Legal, legal. Então, meus amores, o processo do orgasmo, ele é um conjunto, né, de coisas. Eu não vou chegar no orgasmo nunca se eu não tiver com isso tudo em dia, se eu não tiver com a minha autoestima trabalhada, se eu não tiver com o meu autoconhecimento em cima, se eu não tiver realmente entendendo o que me dá prazer, o que é gostoso pra mim, o que é bom, o que eu gosto, o que eu gosto no sexo. Às vezes, quando eu vou atender uma cliente, a primeira coisa que eu pergunto é: o que você gosta no sexo? Às vezes tem cliente que não sabe me responder, tem cliente que fica meia hora, sabe? Pra me dizer. E tem cliente que fala assim: olha, eu gosto de sexo oral, mas o meu marido não faz. E, meu amor, se ele não faz, você também não faz nele. Simples assim. Pois é. Entendeu? É tão ruim, tem que ter conversa, né, gente? Tem que ter conversa. O que acontece às vezes também no casamento, no relacionamento, é que falta muita conversa. É impressionante que as pessoas falam sobre tudo e não falam sobre sexo. O casal, ele para conversar sobre a vida toda. Sobre os filhos, sobre o cachorro, sobre o emprego, sobre o trabalho da mulher, sobre o trabalho do marido, sobre a sogra, sobre o vizinho, sobre o papagaio, sobre o periquito. E na hora que vai falar de sexo, trava, bicho. Não fala, né? Só faz e faz do jeito que tá aquém do que ela gostaria de fazer e... Pois é. Como é que você fala em sexo e não fala de sexo? Entende como não tem coerência isso? Por quê? As pessoas fogem do diálogo, fogem do embate, fogem daquilo que é desconfortável para elas. Só que a gente só resolve as nossas questões quando a gente encara as nossas questões. E as sexuais é uma delas, né? Então, assim, o homem, ele naturalmente, ele já tem uma situação mais difícil. O homem, normalmente, ele é mais fechado. A gente tem as exceções, mas eles são mais fechados. Então, a gente precisa entender que a gente tem que trazer essa conversa para dentro do relacionamento. Senta o cara aqui e fala assim: amor, vamos conversar aqui, ó. Isso aqui não tá bom pra mim. Também, Érica, por exemplo, se a mulher se sente desconfortável com seu parceiro, de repente, de anos, se não consegue ainda conversar, pelo menos no momento, no ato do sexo, começa a conduzir para o que ela quer, para o que ela gosta, né? Eu acho que também pode ser um caminho inicial. Pode. E depois partir para um papo aberto, né? Já que ela tem tanto... Com certeza. Né? Pois é. Não, tem gente, que tem mais dificuldade, né? Tem a timidez, isso é personalidade, né? Tem pessoas que são mais tímidas, são mais envergonhadas. Só que chega uma hora que não tem o que fazer. Ou você fala, ou você conversa, ou então, o que vai acontecer? Vai entrar, ó, é uma bola de neve. Aquele negocinho que era assim vai começar a crescer, 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 e vai começar a criar um vazio, um distanciamento. Na verdade, começa a criar um distanciamento entre o casal. E aí, a mulher começa a deixar de querer o sexo, porque para ela não está prazeroso. Por que eu vou querer fazer uma coisa que não me dá prazer? Entende? Como é que é louco isso? E outra coisa, sexo é hiperestímulo. Quanto mais eu faço, mais vontade eu tenho de fazer. Se eu paro de fazer, vocês podem reparar. Se você parar de transar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, você vai começar a sentir cada vez menos vontade. Se você começar a fazer, você vai começar a sentir cada vez mais vontade. Vai aquecendo, né, o motor. Porque o corpo fala com você. O corpo pede os hormônios do prazer que você está dando para ele.
O corpo, ele é Exatamente. muito inteligente. O nosso corpo é muito inteligente. Verdade. Entende? Então, assim, se eu estou estimulada, se eu estou estimulando, se eu estou dando para o meu corpo, né, oxitocina, serotonina, dopamina, só hormônio do prazer, o que ele vai? Eu quero mais isso é bom, eu quero mais, isso é bom, eu quero mais. Entendeu? Se eu paro de fazer e eu começo a deixar isso entrar em escassez, o que acontece? O meu corpo para. É uma, é uma, é uma, é uma, é uma É uma defesa. reação, né? É uma É uma reação à falta reação. de ação, né? Exatamente, é uma reação à falta de ação. Então a gente precisa ter isso em mente. Às vezes a gente, pô, tá cansada, né? A semana foi difícil. Mas, gente, é o que eu falo, a gente se obriga a fazer tudo. A gente se obriga a ir pra academia para não ficar, né, com tudo caído, porque cada um tem a sua prioridade. A outra se obriga a ir pro futebol no final de semana para desestressar. A outra se obriga a, sei lá, a fazer a yoga dela. Por que que não vai entender e botar o sexo lá no planejamento? Eu falo que tem que botar o sexo no planejamento, gente. Né? Porque quando Verdade. você começa a viver numa vida, principalmente quando você tem filho pequeno, que você trabalha, que o marido trabalha, que vocês têm uma vida muito conturbada, se você não botar o sexo no planejamento, parceiro, daqui a pouco você vai olhar para do lado, você vai ver, entendeu? Uma amiga, e você vai olhar para o lado, você vai ver um amigo. E aí sabe o que começa a acontecer? Você começa a sentir interesse por outras pessoas. Isso aí é muito comum, é muito. O Luiz está aqui, que é terapeuta, ele vai dizer se eu estou falando mentira. Ele atende casal o tempo todo. Isso é muito comum, gente. E não é porque eu deixei de amar o meu parceiro, não. É porque simplesmente eu deixei, entendeu? De cuidar de uma parte importante do meu relacionamento, que é a intimidade. É verdade. Entende? E é o cuidar. E não é só um que tem que fazer, os dois têm que fazer. Eu preciso fazer, o meu marido precisa fazer. Meu marido precisa fazer, eu preciso fazer. É um conjunto, é um acordo. Não é só Né? esperar o outro vir para você e você, né? Tem que ser uma coisa Claro. com os dois tocando com carinho e com atenção. Atenção, dá atenção a essa parte, é muito Atenção! Por quê? importante. O sexo, gente, o sexo, ele é gatilho, né? Ele é muito importante para construir intimidade. Então, quando você não faz isso, você começa a virar amigo. Aí você só tem intimidade com o teu marido para fazer as compras do mês, para levar as crianças na escola, para falar sobre a vida das crianças e a vida de vocês. E vocês como homem e mulher, e vocês como casal. E daqui a pouco, quando você vê, tem um monte de homem e mulher aí que se amam, se separando, porque ele sentiu desejo por outra, porque você sentiu desejo por outro, porque isso é humano. É humano. Verdade, Érica, total verdade. E infelizmente a falta de sexo leva ao fim de muitos relacionamentos, né? Isso é uma Muito, verdade também. muito. Gente, vocês não têm noção do quanto. Mas é assim, se a gente pegar, eu não sei se a gente tem essa pesquisa, eu vou até procurar. Mas eu vou dizer para vocês que no meu consultório, digamos assim, né, com 16 anos aí atendendo homens, mulheres e casais, eu digo para vocês que grande parte dos divórcios, dos relacionamentos acabam por questão de sexo. Traição é questão de sexo. Verdade. Muitos relacionamentos acabam por causa da traição, que é a questão de quê? Do sexo. É. Então, a gente às vezes não está atento para isso. A gente não se preocupa com isso, porque a gente acha que, não, mas o outro tem que me respeitar, o outro tem que ser leal, o outro tem que isso. A gente sempre joga a culpa no outro. O Renato aqui está comentando aqui, ó, já começa pelo beijo. É verdade, porque é intimidade, né? Você não dá atenção, não dá carinho ao que você tem em casa. E aí? Gente, quando acaba o beijo na boca, no relacionamento, acabou-se. Isso é uma da pior coisa que tem. É um termômetro. Por quê? Porque o beijo na boca, ele é a maior intimidade do casal, mais do que uma penetração. Que o beijo na boca é algo que mexe com todos os seus sentidos.
E quando você não beija mais a sua mulher na boca, quando você não beija mais o seu marido na boca, você pode, ó, para e pensa, tem um termômetro aí, tem uma coisa errada aí. Pois é. Entendeu? Porque o que beijo na boca é total intimidade. É total. E agora a gente está vivendo tempos aí de coronavírus, né? Que a galera tá com medo danado de beijar. E é tão engraçado que eu tenho cliente que fala assim, meu marido quer tudo, menos beijar na boca. Mas tá com... Marido e mulher não tem que ter esse medo. Só quem tá... Eu não aguento esses homens doidos, não, gente. Mas tem esses homens doidos aí, tá? Faz tudo esse jeito. Quando ele fala pra ele que ele tá dormindo do teu lado, ele beijar na boca, ou se tu pegar, o outro vai pegar. Esquece. Entendeu? Mas tem umas doideiras aí, gente. Tem umas doideiras, tem umas pessoas mais neuróticas, mais... Eu quero, então, agradecer mais uma vez e quero suas considerações finais para esse nosso bate-papo gostoso, para você dar aí só última palavra para essa mulher que está se sentindo um pouco desanimada, está com a autoestima baixa, está aí nesse caminho aí um tanto estranho da sua sexualidade. Então, eu te faço um convite a você mergulhar dentro de você mesma, você acreditar em você, acreditar no seu potencial, sabe? Se culpar menos, se cobrar menos, ser mais caridosa com você, sabe? Ter um olhar com mais carinho, com mais afeto para você mesmo. Nós mulheres, a gente é muito mais dura que os homens, carrasca com a gente, né? Então, seja mais piedosa com você, sabe? Se ame, se respeite. E assim, ó, gente, o caminho para o amor do outro é o amor próprio. Não existe. Ninguém vai ser amado antes de se amar primeiro. Né? Porque, na verdade, a gente fica buscando no outro aquilo que a gente tem que se dar primeiro. Aquilo que a gente precisa se dar. Porque o outro, ele é só o complemento. Ele é só aquele, ó, cerejinha do bolo. Que nem orgasmo, que é a cerejinha do bolo do sexo. Né? Que você vai atingir quando você fizer a coisa certa. Quando você tiver a treinar, quando você beijar na boca, quando você aprender a conversar com o parceiro e dizer o que você gosta, né? E que você fizer o autotoque, aí o orgasmo ele vai começar a aparecer, ele vai vir, ele vai surgir, como acontece com milhares de clientes aí que estavam 40 anos sem ter um orgasmo, tiveram um orgasmo e se permitiram. Então é isso, se permita novas sensações e novas experiências. Se permita se olhar no espelho com mais amor, né? Olhar para você com mais amor, com mais carinho, né? E entrar nessa busca. Eu costumo dizer que quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, a gente não volta mais, sabe, gente? É um caminho sem volta. E é um caminho muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E é aquilo que você falou, o que está faltando na gente, meninas, a gente não vai encontrar no outro. Primeiro a gente tem que se autoconhecer, se autoperceber e se amar, se respeitar, se valorizar. Porque aí, ó, a autoestima sobe, o sexo melhora e tudo fica bom. E o orgasmo chega, porque é um conjunto de coisas, gente. Claro. É um processinho. Então, assim, nunca experimentou, por exemplo, um brinquedinho? Se permita. Né? Porque o brinquedo erótico, o vibrador, gente, ele vai trazer para você estímulos que vocês não imaginam. São estímulos completamente diferentes. E o seu corpo vai responder diferente. E você vai começar a sentir sensações diferentes. Isso vai te ajudar nesse processo. Sabe? De autoconhecimento, de o que é bom para mim. E eu tenho clientes que tiveram seu primeiro orgasmo através de um brinquedo sexual. E depois, os orgasmos com os próximos parceiros que vieram foram muito, muito mais incríveis. Quer dizer, elas descobriram um caminho. E o caminho existe, gente. O caminho sempre tem. Claro. Sempre só tem. Você correr atrás com afinco e não desistir de si mesmo. Nunca desistir de você. Você é a coisa... A pessoa mais importante da sua vida é você. Isso aí. Pessoal, muito obrigada por todo mundo acompanhar. Maria, um beijo, que eu vi que ela mandou vários beijos pra gente. Todo mundo aí que entrou, que gostou da gente aqui falando nessa live. A gente vai fazer outras e outras. Hoje é o dia da saúde íntima, né? Da saúde, do cuidado da saúde íntima. E domingo é o dia do sexo, tá? 6/9 é o dia do sexo. Comemorem, comemorem.
né? Faça alguma coisa diferente. Se você está muito tempo, ó, sem fazer nada diferente para o seu parceiro ou você para sua parceira, cria um clima diferente. Tem uma dica bem legal de um vídeo que eu fiz ontem lá, tá? Uma dicona de como que você pode surpreender, né? E você pode explorar os sentidos, né? Vamos sair um pouquinho desse campo só visual e vamos explorar os sentidos. Isso é muito poderoso, né? Que ótimo, então. Ai, beijo, Marta, Aline. Então, minha querida, obrigada, Érica. Gabizinha, Eu amei. é sempre você estar aqui. Como sempre, eu amei conversar com você. Sempre. Eu também, amor. A gente é uma delícia nosso papo. Meninas, segue a gente lá, @Érica Rambaldi, @SexDelícia, e vamos ser felizes. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui à disposição sempre. Então tá bom, minha querida, um beijo grande, viu? E o pessoal que estava aqui com a gente, muito obrigada por estarem aqui conosco, né? Acompanhando essa live deliciosa, como sempre. Érica Rambaldi não tem como ser diferente. Tá obrigada, meus amores. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. querida. Beijo. Beijo.